Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje falando sobre as fontes alternativas de energia, as fontes que são extremamente menos poluidoras, chegando a alguns casos a pertíssimo do zero a nível de poluição. Bom, estas fontes alternativas de energia são chamadas as fontes renováveis, as fontes de energia limpas. Pessoal, por que são chamadas de renováveis? Vamos pegar um exemplo. Se a gente tem uma matriz energética etanol, combustível, a gente pode pegar, por exemplo, o Brasil produz etanol baseando-se na cana-de-açúcar. A gente pega a cana-de-açúcar, planta, produz com a colheita o etanol e daqui a alguns meses, com o novo plantio de cana-de-açúcar, a gente acaba tendo um novo reuso, por isso renovável. Estados Unidos já usa o seu etanol, por exemplo, proveniente do milho. Vai lá, nova colheita de milho, você tem um novo reuso a cada produção. Em alguns meses, você espera logo, vem uma nova produção, né? E são fontes limpas. Bom, a gente tem a necessidade de um maior poder tecnológico. A gente necessita de maior tecnologia para usar essas fontes alternativas de energia. Aí é que está criado um grande impasse na linha produtiva. O capitalismo tem uma base muito ligada ao lucro e os empresários, eles não estão ainda antenados na grande questão ambiental. Gente, nós necessitamos de mais dos recursos ambientais, do meio ambiente, para comer, para beber, para sobreviver. E o capitalismo ainda está feroz, avançando na linha produtiva, nas grandes empresas, ligadas à captação do maior lucro, do barateamento do custo ao menos que puder, o custo mínimo. E aí a gente tem danos ambientais seríssimos. E aí, como essas energias são mais caras e quando em produção em larga escala se tornam mais caras, a gente tem essa dicotomia aqui, ó, tendo a problemática mundial em cima do meio ambiente. A gente tem o capital procurando um custo cada vez menor, consequentemente ampliando o seu lucro, e a questão do benefício ambiental está se perdendo. A gente está tendo um benefício diminuído. Ao invés de usar essas fontes renováveis de energia para se aumentar o benefício ambiental, a gente está aumentando o capital, não usando essas fontes alternativas de energia, usando basicamente as energias não renováveis, os combustíveis fósseis. Aula passada. Se você não assistiu essa aula, procure-a no meu canal. Aqui, ó. Outras fontes de energia produzidas estão entre 1 e 1,5%, extremamente baixo a produção de energia alternativa. Exemplos dessas energias alternativas: a energia solar proveniente de placas eletrônicas, né? O seu custo é extremamente alto para a implementação, mas o benefício ambiental é bastante ampliado. Você tem um impacto ambiental praticamente chegando ao zero. Você não tem um dano ambiental grande com um custo comparado ao custo, né? O custo da implementação da produção de energia solar é muito alto, mas o impacto ambiental é muito baixo, chegando quase que ao zero. Era muito importante o mundo começar a pensar em alçar mão, lançar mão dessa produtividade de energia solar, mas por conta do seu alto custo acaba não sendo usada
mundialmente. A energia eólica é um outro exemplo, proveniente de turbinas, hélices, nas quais cataventos enormes são impulsionados por ventos naturais, que estão ali 24 horas por dia. Regiões específicas que ventam normalmente em maior intensidade são propícias para se instalarem essas turbinas, né? Fazendo com que haja uma produção eólica de energia. Mas, como eu disse, o custo de implementação é maior do que o uso comparativo com as fontes de combustíveis fósseis. Então, é mais uma fonte energética pouco utilizada. Deveríamos utilizar mais esse tipo de energia, produção energética. Outra fonte de energia alternativa é ligada à questão da fonte de energia geotérmica, oriunda de áreas vulcânicas, nas quais a gente naturalmente tem geysers, que são vapor d'água, de água quente, proveniente do interior da Terra, fornecendo calor naturalmente, onde o homem tecnologicamente pode captar esse calor natural da Terra, ao invés de tacar fogo em carvão mineral numa termoelétrica, jogando toneladas de fuligem de poluentes altamente maléficos para a população mundial como um todo. Usando esse calor natural proveniente do interior da Terra, é uma fonte alternativa de energia extremamente eficiente a nível ambiental, mas infelizmente pouco usada. Uma outra fonte alternativa de energia é a questão da mecânica dos oceanos, né? As marés. Os oceanos, eles promovem ondas e marés, a maré alta, a maré baixa, o vai e vem das ondas. Este movimento constante, 24 horas por dia, das marés, alta, baixa, ondas, vai e vem, também pode haver uma captação desses movimentos, fazendo com que turbinas sejam giradas e daí haja uma geração de energia alternativa não poluente, com índices de poluição quase que chegando a zero. Isso é muito interessante e, infelizmente, também pouco usado no mundo. A gente tem a questão também da energia da biomassa. A gente tem biodigestores. O que é um biodigestor? Você pega todo o lixo orgânico que seria usado para poluir o meio ambiente, né, descartar em grandes lixões, a gente que devem ser evitados, né? A gente tem uma diminuição desse lixo, ao invés de jogar fora esse material orgânico, restos de comida, né? Por exemplo, a gente joga todo o material orgânico num biodigestor, no qual ele vai ser hermeticamente fechado. Lá dentro, as bactérias anaeróbicas vão dar conta de consumir o que seria lixo, originando o gás, né? E o gás metano, ele vai ser usado para produção energética, né? Diminuindo o lixo, diminuindo o dano ambiental. É claro que quando se usa um gás, você tem uma queima. Queimar esse gás vai produzir impacto ambiental. Mas só o fato de você produzir um impacto ambiental usando um gás por questão de diminuir o lixo, diminuir o impacto, você amplia a diminuição do impacto ambiental, lançando mão de um gás sendo gerado de forma sustentável, né? E aí você, lá no custo final, tem um benefício ambiental, fazendo com que essa fonte de energia seja uma fonte de energia alternativa. E aí
as fontes alternativas de energia, elas promovem um desenvolvimento sustentável, né? A gente tem a necessidade de equilibrar a produção sem esgotar os recursos naturais, renovando o uso desses recursos. Mas, infelizmente, essas fontes alternativas de energia, elas vêm sendo extremamente pouco utilizadas. Precisamos repensar nisso. Precisamos veemente utilizar mais essas alternativas energéticas, porque a gente tem aí um dano ambiental sendo acumulado ao longo dessas décadas e o aquecimento global está aí. Precisamos reverter antes que seja tarde demais. Tá bom, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula. Até logo.